Porque o evangelho, apesar de ser tão poderoso, tão transformador, o evangelho de Cristo é o único que promete, por exemplo, salvação eterna e perdão de pecados. Não tem nenhuma outra filosofia que te prometa perdão de pecados. Só Jesus Cristo. Então, como é que a gente não está se apegando a isso se todo mundo já pecou na vida? Se a filosofia de Cristo é amor, paz, paciência, te dar chances, por que não está todo mundo se apegando a isso? Eu cheguei a uma conclusão, e vou passar minha teoria para a gente começar a nossa conversa, que é o seguinte: a resistência com o evangelho é porque a base do evangelho é você morrer para si mesmo. Essa é a base. Eu aceito Jesus Cristo, aí já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uhum. O que isso quer dizer na prática? Porque as pessoas acham que assim, e a igreja agora? Morrer para mim mesmo é que domingo eu gostaria de ir no cinema, mas eu vou na igreja. Não é isso, não. Quer dizer que o vizinho que implicou com você na segunda-feira, você vai ter que perdoá-lo, em vez de rebatê-lo. Até porque você não é conhecido pelas orações de domingo, mas pelas reações de segunda-feira, né? Aí na terça, o cara que te fechou no trânsito te xinga, e você decide, cara, se vai ficar irado a ponto de pecar, e a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E o que é pecar? Você devolver com os palavrões, a Bíblia fala para a gente não usar palavras torpes e por aí vai. Ou seja, todo dia você vai ter que morrer para si mesmo. Puxa, o meu amigo brilhou mais do que eu. Mas eu não posso ter inveja disso, eu tenho que celebrar com ele. Você vai ter lutas internas por causa do evangelho. Sem contar os prazeres carnais. Sua carne quer uma coisa, desde mentira até um apetite ilícito, e você tem que dizer não. Em vez de dizer, não, eu tenho direito de fazer o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. A partir do evangelho não é mais o seu corpo, suas regras. Aí são os princípios que dão certo a milênio. Então, as pessoas, quando percebem que o evangelho é renúncia, elas começam a abandonar. E algumas ficam tão iradas que viram inimigas de Cristo, inimigas do evangelho. Uhum. Então, eu queria que você, como evangelista, você lota estádios e milhões de pessoas se convertem através do que você faz. Como é que você enxerga essa questão? Vamos começar a falar primeiro da rejeição, para depois falar dos benefícios e da aceitação do evangelho. Como é que você enxerga essa rejeição do evangelho, tendo em vista essa teoria das emoções primitivas, que não, mano, eu sou crente, mas estou com raiva dele mesmo. Eu sou crente, mas não perdoa. A Bíblia diz: se não perdoar, Deus também não te perdoa. Eu sou crente e quero viver do meu jeito. Como é que você vê isso? Tiago, a minha perspectiva, ela sempre vai ser conectada com o ministério que eu exerço. E eu acho que isso é uma das coisas mais, vamos dizer assim, singulares, né? Porque a sua perspectiva parte de um mestre. A minha perspectiva parte de um evangelista. Então, basicamente, cada um avalia de um ponto. O Leonardo Boff diz, né, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, para mim, eu entendo que a rejeição com relação ao evangelho, ela está conectada pela ausência do evangelho completo. Eu vou explicar. Por exemplo, algumas pessoas pegam apenas um fragmento do evangelho, e o fragmento que ela pega, às vezes, é exatamente aonde fere a nossa carne. Então, não, você tem que renunciar, você precisa morrer para si mesmo, você precisa morrer para o mundo, viver o evangelho é viver Cristo e tal. Isso é o evangelho. Isso é uma parte importante do evangelho. Só que não é o evangelho inteiro. Ele é só o começo da jornada. Existe a recompensa para aqueles que são fiéis. Existe a honra para aqueles que se mantêm subservientes à palavra do Senhor. Então, o que acontece hoje? São os afastamentos das verdades. Então, existe uma verdade completa, mas existe alguém de um lado afastando uma verdade da outra. Então, o que acontece? Existe alguém que vai dizer que o evangelho é isso, e você é miserável, você, sabe, ele afunda você numa opressão absurda. E existe o outro lado que diz, não, o evangelho é mil maravilhas. Você não precisa renunciar ao mundo, você pode viver a vida que você quer, Jesus aceita você do jeito que você é. Então, isso aqui é um afastamento de verdades com pequenas mentiras de cada lado, que é o que a gente chama de sofisma. Então, é uma verdade com mentira, que também é uma verdade com mentira. Agora, quando você tem o evangelho completo, onde você conhece a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas não tira de Deus a sua justiça, então você entra num caminho onde você entende que vale a pena renunciar.
Vale a pena você, às vezes, abrir mão da sua natureza. E quando eu digo às vezes, na verdade, é sempre quando necessário for. Abrir mão da sua natureza. E qual é o problema da rejeição? Aonde nasce? Nasce quando você é afastado da verdade completa ou você só pega um prisma de uma parte do evangelho. Então, hoje, por exemplo, eu me lembro que alguns dias atrás eu estava gravando um programa de televisão e uma pessoa muito famosa, ela falou pra mim assim, puxa, Dave, poxa, eu queria tanto ser como você é, eu queria tanto também ser crente. Ela falou dessa maneira, eu queria ser crente, mas eu não consigo, sabe, renunciar aos prazeres. É muito bom, ela falou pra mim. E eu falei assim, olha, se você conhecesse Jesus de verdade, você teria a plena convicção que vale a pena toda e qualquer renúncia de prazeres da nossa carne. Porque o evangelho, ele compensa, ele transforma a nossa vida. Então, esse pensamento de que não dá porque não vale a pena, porque você não conheceu a outra parte do evangelho. Você conheceu apenas uma pequena parte. Ou a parte mais forte, né? Porque depois que a gente tem uma experiência com Cristo, é impossível querer outro prazer. Não tem nada que substitua. E por mais que você caia, porque a Bíblia prevê quedas, você se levanta. A Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas se levantará em todas. Amém. Ou seja, não é que a gente fica o homem de ferro, né, a Mulher Maravilha, mas é que a gente tem uma consciência tão forte do prazer que é estar com Deus. E também nos negócios, a gente usa uma expressão chamada jogo de longo prazo. Cara, você conversa com um cara muito grande, lista Forbes, um cara top, eu falo, cara, qual é o teu jogo de longo prazo? O cara não quer saber o que você quer fazer agora. Ele quer o jogo de longo prazo. Então, você vê que pessoas que são muito focadas em prazeres imediatos, elas não... Nem nos negócios elas são boas. Em tudo, eles não conseguem. Porque é um jogo de longo prazo. A gente está renunciando agora para ter vida eterna. Longo prazo. Exato. E fora o prazer espiritual, porque nós somos espírito dentro de um corpo, então o nosso prazer verdadeiro é espiritual. Se a gente descobrir esse prazer espiritual, a carne perde força. Ela sempre vai tentar. Né? A Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos, mas a carne perde força. Você acredita que eu sou nascido no Evangelho, cara? E essa consciência eu tive só de alguns anos para cá. E aí fica um recado para você que está em casa. Ir à igreja é ótimo, é fundamental, só não é suficiente. Muito bom. Porque eu fui à igreja a vida toda, cara. Mesma coisa. E fiz tanta coisa que eu me arrependo e tentei tantos caminhos que eu falei, meu Deus, onde é que estava a minha cabeça? Eu podia ter destruído minha vida. E o que mudou foi quando eu comecei a conhecer Jesus pessoalmente. A minha consciência de quem eu sou e o que ele fez por mim. Eu chamo isso de aproximar as verdades separadas. Então, quando você une a verdade completa e você conhece Jesus de fato, o Jesus da Bíblia, não o Jesus que alguém tenta, às vezes, enfiar de goela abaixo, a verdade completa, ela transforma a nossa vida de fato. Eu sempre olho quando as verdades elas estão separadas de um lado. Quando o cara só fala do peso e da renúncia, aqui você nasce um legalista e automaticamente uma pessoa orgulhosa. E uma pessoa que não consegue carregar isso. Jesus falou, vocês fariseus impõem esse peso, mas vocês não sabem carregar. Mas eles juram que conseguem e se sentem melhor do que os demais porque acreditam piamente que conseguem. Muito. E aqui, então, nasce o legalista, nasce o soberbo, nasce o arrogante, nasce aquele que está destruindo, tentando destruir reputação na internet, nasce o cara que se sente juiz da teologia de todos. Aqui nasce esse cara, é o fariseu. É o fariseu do século XXI, ele está desse lado. Na cabeça dele, ele é o irmão mais velho. É uma parte do evangelho, mas não é o evangelho. Na cabeça dele, ele fez tudo certo a vida toda. O irmão mais velho do filho pródigo. Exatamente, ele é o irmão mais velho. Ele é o cara que, quando o irmão mais novo volta, fica fora de casa. Ele não consegue ver o irmão mais novo como parte da família. Ele odeia a reconciliação. E ele esquece que no dia que o irmão mais novo recebeu a herança, ele também recebeu. Porque não poderia ficar só para um, ele também recebeu. Só que a parada dele é porque ele fez o certo. Só que uma das coisas que eu me lembro, no meio de todo o nosso crescimento, aprendendo a lidar com circunstâncias difíceis, críticas, que é parte do crescimento, quando eu li um livro do Tim Keller chamado Deus Pródigo. Ele fala que o irmão mais velho, ele fez o certo pelo motivo errado. E quando você faz o certo pelo motivo errado, você errou a vida toda. Isso aqui é uma coisa muito difícil de aceitar para essas pessoas. Só que daí do outro lado... Só um minuto. O próprio Timothy Keller tem um livro chamado Ego Transformado, que eu aconselho que vocês leem. Maravilhoso. Que bate nisso também. Fala assim, o cara que acha porque conhece alguma coisa. O ego é inflado, então Deus não pode estar ali. E eu acho que o mais importante é isso. Conhece alguma coisa, nunca o todo.
A gente é sempre um prisma de conhecimento. Por isso que estar aberto para ouvir e ser direcionado pela palavra é o que torna o nosso coração disciplinável, sabe? Ensinável. Ô, David, os poucos que conheceram muito, são poucos que conheceram muito. Aham. Os poucos que conheceram muito falaram assim, de uma coisa eu sei, eu nada sei. Exatamente. Então, quando o cara fala que sabe, a gente tem que ter muito medo dessa Davi, pessoa. no seu auge, diz, inescrutáveis são os teus pensamentos, tão alto que eu não consigo atingir. O rei segundo o coração de Deus. Quem, né, quando a gente olha no reinado do Velho Testamento, quem teve mais proximidade com Deus? Quem foi chamado o homem segundo o coração dele? E ele disse, são inescrutáveis os teus pensamentos. Ou seja, mesmo com toda essa sapiência humana, eu não chego lá.